dia, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Jesus. Bom dia, povo de Deus, bom dia, estamos ao vivo, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um propósito, aleluia, os irmãos estão se achegando, glória a Jesus. Vamos nos achegando, aleluia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live devocional. Eu sou o pastor Márcio e estamos conectando os irmãos da igreja, família Cenáculo, e nesta live, hoje, segunda-feira, 16 de março, estamos começando o propósito de 21 dias de oração, meditação na palavra, na nossa série de mensagens, o plano perfeito da salvação. Glória a Jesus. Pela sua vida, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Quero declarar nesse dia a bênção, o favor do Senhor sobre sua casa, sobre a sua família. Quero declarar nesse dia que as mãos poderosas do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Na autoridade do nome de Jesus, eu decreto que o plano perfeito de salvação se estabelece hoje em sua casa. Pela fé, nós nos apropriamos da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Declaro que o selo dos céus sobre a sua casa, sobre a sua vida, rompe todo silêncio e abre o caminho para o cumprimento das promessas de Deus, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar esse propósito e eu quero falar um pouco sobre o ministério de Jesus quando iniciou e como ele foi ungido por Deus para fazer a vontade do Pai. Ontem nós começamos essa série tão preciosa com uma palavra ali na nossa igreja, a unção de Jesus, o poder da unção de Jesus. Então quero ler com você nesse momento Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 22 e 23. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi.
E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, dizendo: Tu és meu filho amado, e em ti eu me agrado. É tão lindo esta palavra, esse texto. João já tinha começado o seu ministério e ele está ali batizando as pessoas, né? E a pregação de João Batista, aquela pregação tão forte, incontundente, e ele percorre toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. E segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, ele repete: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação. E essa é a mensagem que João Batista está pregando. Essa é a mensagem que João Batista é tomado por Deus para pregar. E dizia João, né? Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Chegou o tempo de Deus aplanar os caminhos escabrosos, tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que está fora do lugar. Chegou o tempo de ser endireitado. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, e ele clamava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer nada em vós mesmos: temos por Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, cortas e se lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que o que vos tenho ordenado. Então os soldados interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. E respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Sendo, porém, tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodia, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia:
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É muito poderosa essa leitura. E João Batista está pregando, falando a respeito de Jesus que viria. E ele fala, olha, esse que vai vir após mim, eu não sou o Cristo, mas vai vir, o Cristo vai chegar. E eu não sou capaz, eu não posso ser capaz de desatar a correia das sandálias. E esse que vai vir, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira e ajuntará trigo no seu celeiro, mas queimará a palha como o fogo que nunca se apaga. Sabe, um dos aspectos do ministério de Jesus é que toda obra de palha vai ser apagada com fogo, vai ser jogada no fogo que nunca se apaga. E nós precisamos ter muito temor de Deus para saber se aquilo que nós estamos fazendo não é só palha, né? Se aquilo que nós estamos entregando para Deus não é só palha, porque tudo que for palha vai ser queimado com fogo que nunca se apaga. E João Batista está aqui preparando o caminho para Jesus, e as pessoas ficam tão impactadas com a mensagem de João Batista que pensa que ele que é o Cristo. Ele fala, não, eu não sou o Cristo. E Cristo, quando ele vier, ele está chegando, e quando ele chegar, ele vai batizar vocês com o batismo do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? E para que serve esse batismo com o Espírito Santo? Para ungir você, para capacitar você, para que você faça as obras do Pai. O próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus se submeteu a isso. Então Jesus foi batizado ali nas águas. E quando ele recebe esse batismo, olha, o Espírito Santo desce sobre Jesus. O Espírito Santo, ele aqui no versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Desceu sobre ele. De forma corpórea como de a pomba. E ele ouviu a voz do Pai dizendo, Tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então Jesus recebeu o poder do Espírito para começar a obra que ele tinha que fazer. E aí você vê no capítulo seguinte, no capítulo 4, que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito para ir para o deserto. E ele foi lá para ser tentado pelo diabo, para jejuar, para orar e ser tentado. Porque no caminho de você liberar a unção que você carrega, a unção que você carrega, a unção que você tem, ela é liberada quando você passa pelo sofrimento, quando você passa pela dor, quando você passa pelos testes e é aprovado por Deus. Então Jesus, ele foi ungido ali no batismo, ele recebe, o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea, mas para essa unção agora ser liberada, ele vai para o deserto e ali ele é esmagado, ali ele é testado, e no teste do batismo, no teste do Jordão, no teste, final agora, no deserto, ele sai no poder do Espírito Santo. Isso é muito glorioso. Nada da nossa vida nós podemos fazer sem unção. A unção, ela te habilita para viver a vida de Deus. Ninguém pode, de forma alguma,
crescer, fazer a obra de Deus, cumprir os propósitos do Senhor sem unção. A unção, ela te habilita para o propósito. A unção, ela te ajusta para o propósito. Sem unção a gente não cabe, a gente não consegue. Sem unção você não está apto para o propósito. Sabe? O propósito de Deus para a sua vida é maior do que você. O propósito de Deus para a sua vida é, você olha para ele e fala assim, não, isso é uma loucura, eu não tenho condição. Eu não tenho condição de cumprir esse propósito. Mas por causa da unção, você é ajustado para este propósito. E Deus está chamando a nós todos a vivermos uma vida de unção. Deus está chamando a nós todos para produzirmos a unção. E como é que se produz unção? Como a unção é gerada na nossa vida? Na obediência. Gente desobediente não tem unção. Quem não obedece não recebe unção. Você só pode receber unção se você ouve e obedece à voz do Espírito Santo. Muitos dizem, eu aceitei Jesus, estou na nova aliança, eu já tenho a unção do Espírito Santo. Você tem a unção? Porque todas as pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo na Bíblia, elas fizeram coisas grandiosas. Elas empreenderam feitos grandiosos. E não somente isso, elas tiveram um nível de obediência poderoso. Como é que as pessoas dizem que elas têm a unção, que elas têm o Espírito Santo e elas continuam vivendo da mesma forma? Como é que as pessoas dizem que são ungidas e nenhuma mudança aconteceu em suas vidas? Nenhum fio de obediência você encontra. Eu fico imaginando Jesus sendo conduzido ali para aquele lugar onde João estava batizando. Imagina aquela tarde, o sol da Judéia brilhando, não somente brilhando, aquele calor da Judéia, pesando como uma mão quente sobre os ombros dos pecadores que se aglomeravam ali para ser batizado por João no Rio Jordão. Aquele ar quente, aquele cheiro de poeira, mas junto aquela atmosfera de arrependimento, de conversão. E no centro de tudo está ali João Batista, com aquela voz de trovão, mergulhando aquelas almas, aquelas pessoas nas águas barrentas do Rio Jordão. Então, de repente, como se a agenda divina tivesse projetado aquele dia, aquela fila de almas arrependidas parece acabar, e João Batista ali, solitário, exausto daquele trabalho, de repente avista o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré se aproximando, e João vê Jesus se aproximando ali, e ele começa a conjecturar, não, meu Deus, é o próprio Criador se rendendo à sua criação. E naquele silêncio, daquele rio, não há trombetas de prata, não há tapetes vermelhos, só a humildade de Jesus pisando os seus pés, a sua santidade pisando o cascalho, o pó da terra. O Criador do universo, aquele que esculpiu as galáxias com a ponta dos seus dedos, agora ele pede para ser mergulhado na sua própria criação. João, eu fico imaginando, ele estremece diante da humildade e da simplicidade de Jesus. E ele, imagino que ele pensa e ele diz, eu que preciso ser batizado, mas Jesus o tranquiliza e diz, é preciso cumprir toda a justiça. E nesse momento, nesse mergulho, de Jesus nas águas, o segredo
divina é compartilhada entre os céus e a terra. As águas do Jordão tocam a pureza absoluta de Jesus. Então o silêncio do deserto é quebrado por uma voz que não vem da garganta humana nem da terra, mas da própria criação de todas as coisas, pelo Deus Criador de todas as coisas. A mesma voz do Éden que disse haja luz, a mesma voz da criação, uma voz que carrega o peso da criação, das montanhas, da doçura, da misericórdia. Essa mesma voz diz: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Não foi uma declaração de Deus apenas, foi um decreto. O Pai não estava apresentando apenas o seu filho, ele estava apresentando o Rei ungido. E ele fazia não apenas diante de João, mas de todo o principado, potestade, que agora as potestades paralisadas, nas sombras, jamais poderiam compreender a profundidade daquele momento, a importância daquele momento de Jesus sendo batizado pelo João. O reino das trevas assistia trêmulo, o selo real sendo colocado sobre o Cordeiro, que viera para retomar as chaves da morte. E Jesus ali se colocando nesse lugar de humildade e se rendendo para cumprir um propósito. Veja a humildade, a simplicidade de Jesus Cristo. E naquele momento Jesus sai do rio, não apenas molhado pelo batismo, mas encharcado do poder do Espírito Santo. Jesus sai do rio, não apenas molhado das suas vestes por causa da água do batismo, mas ele sai ungido como Messias, como Cristo, como Salvador. É tão glorioso esse momento no ministério de Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito que batiza Jesus ali, que unge Jesus, agora empurra ele para o deserto. E Jesus está sendo conduzido. E no versículo 4, no capítulo 4, a narração vai: e Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ó, irmãos, que coisa poderosa. Porque às vezes a gente acha que ser conduzido pelo Espírito Santo vai ser uma coisa simples. Vai ser uma coisa muito calminha, muito tranquila. E quando a gente é conduzido pelo Espírito, o Espírito vira a nossa vida dos avessos. Ele tira a gente do lugar comum. E nós, quando nos permitirmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nem tudo vai ser flores. Vai dar uns problemas sérios. Paulo, quando ele foi conduzido pelo Espírito, ele queria para um lugar, o Espírito Santo levou ele para outro. E você imagina, já que eu estou obedecendo o Espírito Santo, vai dar tudo errado. Nem sempre. Às vezes dá muito ruim. Como Paulo, que conduzido pelo Espírito, foi para um lugar, chegou lá, ele levou, foi açoites, foi preso. Mas tem uma coisa, ele cumpriu o propósito de Deus. Ele cumpriu o propósito e glorificou a Deus. Chegou o tempo de você ser conduzido pelo Espírito Santo, de você fazer o que você tem que fazer. O Espírito Santo está aqui esta manhã para nos ungir, para ungir você, para capacitar você para cumprir as obras de Cristo, para cumprir o reino de Deus. Então o Evangelho de Lucas, o capítulo 3, narra essa poderosa trajetória de preparação do caminho do ministério de Jesus, iniciado pela pregação de João Batista, que convoca o povo ao arrependimento e ao batismo do Jordão. Então João foi o homem escolhido por Deus para endireitar o caminho e anunciar a chegada do Messias.
E esse Messias, que é Jesus, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo, ele prepara, ele habilita, ele ajusta você para cumprir o seu propósito. Ninguém faz a obra de Deus sem estar ungido pelo Espírito. Ninguém cumpre o seu próprio propósito de vida. Se você quiser ser tudo que Deus te fez para ser, se você quiser viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa ser revestido com o Espírito Santo. Você pode viver a sua vida do seu jeito e fazer o que você quer, mas nunca você vai alcançar o potencial máximo do que Deus criou você para ser, e nunca você vai conseguir cumprir o propósito se você não for cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível. O dom do Espírito está disponível, a unção do Espírito está disponível, mas ter essa unção, viver essa unção, precisa de viver em obediência. Jesus, ele foi ungido, mas antes dele ser ungido, ele precisou ouvir a voz do Espírito e ser conduzido e se submeter e viver em humildade. A unção começa com humildade. Jesus começou com isso. Quando ele se submete a João Batista, ele sendo o Criador, se submeteu à criatura para cumprir um propósito. Na humildade, na obediência, ele recebe a unção do Espírito que o habilita para o propósito. Então a primeira lição dessa semana, escreva aí nos comentários, deixa eu ver quem está ligado comigo. Escreva: humildade e obediência te leva para um lugar de unção. Humildade e obediência, ela põe você face a face com a unção. Destrava a unção. O Espírito Santo unge pessoas que ouvem, obedecem, se submetem em humildade. Amém? Talvez tenha algumas coisas travadas na sua vida. Talvez o seu destino está bloqueado. E muita coisa não acontece na sua vida. E você fala: não, parece que tem alguma coisa que não está acontecendo. Eu não estou avançando. Não estou conseguindo, fazer aquilo que eu tenho que fazer. Sinto que eu não estou cumprindo o meu propósito. Sinto que eu não estou cumprindo o meu chamado. Sinto que falta algo em mim. Falta um poder, falta unção, falta um brilho, falta algo em mim. Então você precisa se submeter em humildade e obediência, porque a humildade e a obediência, você ouve a voz do Senhor, você fala: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou me submeter. A humildade e a obediência liberam unção sobre a sua vida. Amém? Este é o ensino de hoje. Estamos concluindo agora esta live, 6h59, e eu quero orar com você. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos unja a nossa vida. Pai Santo e poderoso, estamos agora diante da sua presença e queremos te agradecer, meu Deus, por esse dia, te louvar por essa oportunidade de nesta manhã estar na sua presença, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Obrigado por enviar o teu Espírito Santo para nos batizar. Obrigado por confirmar que somos seus filhos amados. Nos ajuda, Senhor, a atravessar o deserto. Nos ajuda a atravessar, Senhor, e chegar até o Jordão, esse lugar de decisão, esse lugar de entrega, esse lugar de humildade, e cumprirmos a sua palavra. Que nós venhamos avançar em obediência à tua voz, confiando, Senhor, que os céus estão abertos. Assim como o céu se abriu naquela tarde e o Espírito Santo desceu em forma corpórea, ungindo a Jesus, assim nós também nos colocamos diante da sua presença nesse dia de céus abertos. Essa segunda-feira de céus abertos, ó Pai. Essa segunda-feira onde os céus está sendo aberto sobre nós.
e a luz do teu Espírito vem sobre nós. A unção do teu Espírito vem sobre nós. Nós recebemos esta manhã a sua poderosa presença. Nós recebemos em fé a sua visitação. Nós recebemos em fé a sua glória. Em fé nós nos apropriamos da unção do teu Espírito Santo. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus. A mesma presença que se manifestou no Jordão está se manifestando esta manhã sobre as nossas vidas. Pela fé nós vemos os céus abertos. Pela fé nós vemos essa pomba, essa presença do Espírito Santo descendo sobre as nossas vidas. E nós recebemos a Jesus e recebemos o teu Espírito, recebemos essa unção nesta manhã. E a partir dessa unção nós seremos conduzidos pelo teu Espírito Santo para lugares de obediência, para níveis maiores de obediência. Ó Espírito Santo, nos conduz aos teus santos propósitos. Nos conduz para o lugar, Senhor, que mesmo no teste, mesmo nas provas, nós seremos, ó Pai, trabalhados para a glória do seu nome. Que essa unção venha sobre cada casa, assim como Maria também recebeu a unção do Espírito, quando Isabel diz: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Espírito te envolverá. Esta manhã, Senhor, eu declaro sobre a igreja cenáculo, sobre o teu povo, que descerá sobre nós o Espírito Santo, e que o Espírito nos envolverá, e que pelo poder do Espírito nós venceremos. Pelo poder do Espírito as coisas vão mudar na nossa vida. Nós seremos ungidos para a excelência, ungidos para viver uma vida de vitória, ungidos para corresponder com as expectativas do Pai, em nome de Jesus. Eu declaro o teu povo visitado esta manhã. Declaro os céus abertos esta manhã. Declaro que uma fenda se abre no céu e a luz de Deus ilumina o seu povo. Endireita os caminhos tortuosos, os caminhos escabrosos serão endireitados. Que todo caminho complexo que muita gente está trilhando, todo caminho cheio de pedras que muita gente está trilhando, será aplainado para a glória do seu nome. Eu declaro um caminho de vitória sobre a vida da tua igreja. Ó Espírito Santo, eu declaro que a sua presença manifesta, traz vida, traz o poder da tua presença. Ó Espírito Santo, unge as nossas vidas, unge o teu povo esta manhã, unge esta igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã. Deus abençoe sua vida, sua família. Que seja uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, irmã Dulcineia. Deus abençoe. Bia, muito obrigado pela sua visita, pela sua presença, pela sua companhia aqui. Irmã Ilma, muito obrigado. Glória a Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês, irmã Thaís, Rebeca, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Bruno, Deus abençoe. Bom dia a todos. Obrigado. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Bom dia. Du, obrigado. Quem mais está por aí? Irmã Thaís, já agradeci. Leandro, Deus abençoe. Rebeca, Anderson, Lucélia, muito obrigado. Rosilene, obrigado pela sua presença. Pablo, Simone, obrigado a todos vocês. Mandai, irmã Gilmara, irmã Sônia, obrigado. Deus abençoe. Amém.
Bom dia a todos vocês. Paz do Senhor, até amanhã. Até amanhã, gente. Paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Deus abençoe.